Fala galera, aula 16, onde a gente vai falar de Solid Tools e Intersect, tá? Antes de começar, eu vou mostrar um recurso interessante que tem muita gente que tem dificuldade no decorrer do curso que acaba esquecendo como funciona uma ferramenta ou outra, né? Então eu já dei a dica que você pode clicar na ferramenta e ele dá o que você tem que fazer aqui embaixo, certo? Mas existe uma window também que ela faz a mesma coisa, ó, Instructor. Porém, ó, quando você clica na ferramenta, ela mostra o que? Ela mostra um vídeo, explica o que a ferramenta faz, como ela funciona e até se você precisa clicar alguma tecla junto com ela. Tá? Então observe o retângulo, tá vendo? Ó? Ele mostra o que você tem que fazer. Né? Ó, clica no primeiro ponto, move o cursor, clica no segundo ponto e acabou. Tá? Então essa é uma outra aba importante que vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Então a gente vai aprender aqui View Toolbars Solid Tools. Então observe que quando eu clico, ele mostra aqui o videozinho, explica, né? E mostra o videozinho. Então é o seguinte, essa Solid Tools é uma ferramenta que vem com a versão Pro, a versão de graça não tem. Porém, quem usa o de graça, existem alguns plugins, né, que eu vou explicar mais pra frente alguns. Lá no blog tem vários plugins. Plugins são ferramentas feitas por pessoas não oficiais do Google, né? Então alguém, eu por exemplo, vou lá e faço um recurso e disponibilizo para as pessoas. Então as pessoas vão aqui e usam o plugin, tá? Isso eu explico mais pra frente. Então, mas quem não tem acaba usando o recurso antigo, né? Que esse aqui é uma ferramenta do 8, é o recurso do Intersect, tá? Então a gente vai ver aqui algumas possibilidades. Primeiro, então vamos lá, vou fazer aqui um volume, tá? Então essa Solid Tools ela trabalha com ferramentas sólidas e você consegue extrair várias coisas interessantes delas, como deixar só a intersecção entre elas, você consegue dar o trim, consegue unir as faces, enfim, várias coisas. Vamos ver aqui como é que funciona. Então, primeiro observe o seguinte, eu tenho aqui dois volumes, né? Mas se eu clicar na ferramenta, observe, ela pede para eu clicar em um e outro, né? Você está vendo que está aparecendo um que não é sólido? Tá vendo? Not a solid. Por quê? O Solid Tool só vai funcionar primeiro em sólidos, né? O objeto não pode ser nenhum objeto diferente de um sólido, e você tem que estar em grupo. Então se transforma em grupo. Então se eu transformar em grupo, aí sim ele vai passar a funcionar. Então eu vou interseccionar eles aqui para a gente ver o que acontece, tá? Então o primeiro aqui é intersect. Então o que eu faço? Eu clico no primeiro e clico no segundo. O que ele fez? Ele pegou só o ponto que estava encostando um no outro, né? Então se a gente voltar aqui, ó, tá vendo? Ó? Só aquela parte, ó. Ok? Bacana, né? A segunda opção é de união. Então você clica em uma, clica na outra, o que ele fez? Ó, ele juntou tudo. Agora um objeto só. Ok? O terceiro é subtract. Então você vai clicar no primeiro e no segundo, ele vai subtrair o primeiro do segundo. Então primeiro, segundo, tá vendo? Ele subtrai o primeiro clique do segundo. Ó. Ok? O terceiro, o que ele faz? Ele vai, quando você mover, ó, ele vai dar um trim. O que ele fez? Ele cortou o primeiro do segundo, ó. Tá? Pelo vídeo vocês podem ver bacana. Primeiro, segundo. Ó. Tá? Primeiro, segundo. O interessante é o seguinte, se vocês estiverem clicando, selecionar um objeto antes, ele já considera como primeiro, tá? Tá vendo que ele já apareceu dois? Então bacana você selecionar nada antes, né? Aí você consegue dar o primeiro e o segundo. Tudo bem? E o último aqui é interessante, que ele vai
fazer o que? Olha, ele recortou desse e deixou o meio ainda, ou seja, ele fez praticamente todas as operações dos outros, mas só que aí você pode escolher e usar os objetos independentes, tá? Isso é bem bacana, né? Então isso é bem simples, porque até o Google mesmo já fez um vídeo, tem lá no blog, de como funcionam as ferramentas, tem um instructor aqui explicando, então vai muito de cada exemplo, né? Usar é muito fácil. Clicou, esse aqui praticamente a mesma coisa, né? Só que ele remove todos os objetos interiores, tá? Enfim, e por aí você consegue usar o Solid Tools. Para quem não tem o Pro, então vou fazer o seguinte aqui, né? Então se eu tiver, vou mostrar aqui, por exemplo, vou fazer um arco, tá? Faz de conta que eu quisesse transformar essa rampa aqui em uma rampa inclinada, certo? Poderia, tá vendo? Não consigo, né? Então o que que eu posso fazer? Tem várias formas de você fazer isso, né? Eu poderia com rotate, por exemplo, né, selecionar a linha aqui e dar um rotate, né? Mas eu vou mostrar como a gente faria isso com intersect, tá? Primeiro, vamos ver o seguinte. Vou fazer aqui um retângulo, tá? Essa forma de rotate pode muitas vezes não funcionar, tudo bem? Então eu fiz um retângulo da mesma forma e vou colocar ele aqui, certo? Antes de mais nada, aí eu vou fazer a inclinação que eu quero aqui, tudo bem? E tirar a parte de baixo. Transformo isso aqui em grupo. Vou entrar no grupo, dar um push e pull. Ficaria desse tamanho, certo? Eu venho no outro e transformo ele em grupo também. Então observe o seguinte. Se eu der um trim, né? Eu quero extrair esse e desse. Opa. Subtract, desculpa. Tá? Então subtrair um do outro. É claro que aqui, né, eu deixei ali um pouquinho maior, ele não funcionou. Tá? Então deu pra ver, ó, né? Eu subtraí um objeto inclinado do outro sólido, né? Ok? Como que eu faço isso sem o Solid Tools? É bem tranquilo, ó. Eu vou fazer o que? Eu posso transformar esse objeto em grupo de novo, se eu quiser, entrar e fazer isso daqui, certo? Seleciono tudo, botão direito do intersect, né? Tanto faz quanto modelo como seleção, ele vai interseccionar só a seleção. O que acontece, ó? Tá vendo o objeto? Agora ele ficou marcado, ó, pelo outro. Então se eu apagar, ó, tá vendo? Ele fez aquela inclinação. Mas observe que ele ficou sem o fundo, né? Por quê? Porque o meu outro objeto estava em grupo. Tá, esse aqui está em grupo, né? Ó. Então se eu explodir ele e selecionar tudo, dando intersect, o que vai acontecer? Quando eu apagar, tá vendo que agora, ó, ele tem ele deixou a superfície do outro no objeto. Fica bem melhor de você utilizar. Então a dica é você, deixa eu reverter aqui, interseccionou, você conseguiu aí utilizar. Ok? Então isso tem diversos recursos, né? Você pode, por exemplo, né, se eu fazer uma cópia desse aqui do lado, vou rotacionar ele aqui de qualquer forma, né? Se eu quiser subtrair esse daquele, ó, eu ponho aqui, seleciono os dois, intersect, observe, ó, quando eu apagar, vendo que ele, ó, ok? Bacana, né? O que acontece? Se eu tivesse transformado ele em grupo, tudo bem, ele faria aí, seleciona tudo,
ele marcaria o outro objeto também, mas só que ele não teria o fundo, tá vendo? Então quando você usa o objeto sem estar em grupo, ele deixa o fundo. Aí você me pergunta, tá, mas e se eu quiser manter esse objeto? Se eu não transformar em grupo, ele vai grudar, né? Então tem uma forma bacana, ó, você põe ele aqui, certo? Você entra nele, deixa eu desligar a vista dos outros. Você entra nele e copia, né, editar, copiar. Ok? Se você pode tirar ele do lugar agora, ele vai ficar lá, simples, normalzinho, né? Você vem aqui, tem a opção Paste in Place, que é colar na posição. Então ele vai colar o objeto na mesma posição. Tá? Então observa, ó, agora eu tenho dois objetos. Posso apagar esse, que bacana, ó, agora eu tenho aí o meu objeto, tá vendo, com o fundo, né? E mantive o original. Tá? Então uma opção legal é isso, ó, você entra no grupo, copia, sai do grupo e cola fora. Tá vendo, ó? Aí você vai ter um objeto agrupado e o outro fora também. Bacana? Então é isso, uma aula mais simples, porém essa ferramenta Intersect é uma das mais importantes, só que não tem como explicar muito, eu posso ficar dando milhões de exemplos aqui. Então vai depender de vocês captarem isso, essa forma de desenho, essa opção, e imaginar que objeto pode solucionar o seu problema, né? Então se você tem um objeto ou uma forma que você não consegue, muitas vezes subtraindo outro objeto dele você consegue, tá? Então tem a Intersect, lá eu vi o Toolbar Solid Tools. Bacana? Então até a próxima.